Eu peguei uma linguagem que diz assim: sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se a Ele com cânticos. E o que Deus foi colocando no meu coração sobre esta passagem bíblica, sobre esta leitura, porque nós vemos aqui, irmãos, que o salmista, ele faz um convite. Aleluia. Ele faz um convite. E esse convite que ele está fazendo aqui é para nós termos alegria na adoração. Na adoração. Irmãos, faz toda a diferença na vida daquele que traz o seu louvor, vem prestar o seu culto a Deus com alegria, independente das circunstâncias que deixamos em casa, dos problemas que teremos que resolvê-los amanhã, esta semana, no próximo mês. Mas o que me chamou muita atenção é a maneira que ele nos convida a servir ao Senhor. E Deus falava muito forte no meu coração sobre isso. Servir ao Senhor com alegria. E trazendo para a nossa vida nesta noite, nesse culto que é chamado culto de celebração ao Senhor. Vamos ser sinceros com o Senhor nesta noite, irmãos. Será que todos nós que chegamos aqui, chegamos para prestar a Ele uma adoração com alegria? Não é uma alegria que a carne sacode, é a alegria da alma, é a alegria que gera lá de dentro para fora, é uma alegria de servir a esse Deus, é uma alegria de ter privilégio de dizer: Senhor, o Senhor me arrancou das trevas para a maravilhosa luz, e eu estou subindo à tua casa para te adorar, porque eu sei quem é o meu Senhor. E esse convite, esta alegria, o Senhor falava no meu coração que só pode ter esta alegria quem tem gratidão. E nós vivemos tempo de murmuração, irmãos, como aquele povo no deserto. Mas quem tem gratidão, ele tem o que oferecer. Ele tem amor para oferecer. Quem tem gratidão tem reconhecimento para oferecer. Quem tem gratidão sabe honrar aquele que tudo fez por ele. E é isso que o salmista estava convidando, bendizer o Senhor, reconhecer o Senhor, que Ele é Deus. Nós temos lutas, como foi cantado aqui ainda, que a figueira não floresça. O profeta Abacuque, ele só pôde entender isso, quando ele pôde reconhecer quem era o Senhor. Mas antes dele reconhecer isso, ele indagava a Deus, ele questionava o Senhor, mas ele pede um avivamento no meio dos tempos, mas depois ele pode olhar e saber que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus é quem governa todas as coisas, que Deus é quem controla todas as coisas, e ele pode trazer esse cântico que hoje é cantado: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja currais, nos currais não haja vaca, ainda que as coisas lá não estejam tão bem, mas ele pode se levantar e dizer: mas eu louvarei o Senhor, eu reconheço quem é o Senhor da minha vida. Irmãos, o nosso Deus é aquele que nos leva no vale, mas o nosso Deus é aquele também que nos faz subir montes. O nosso Deus é aquele que nos leva na prova tão difícil, mas Ele também é aquele que nos concede a vitória. É o nosso Deus, é o Deus que nós viemos adorar. Mas vocês já viram que a gente tem tantos problemas, enfrentamos tantas adversidades, e muitas vezes a gente coloca isso e deixa isso tomar conta da nossa alma,
E a gente só quer subir para a casa do Senhor com alma amargurada, sem vontade de vir, sem vontade de adorar, sem vontade de prestar culto, e alguns até por esta sem vontade conseguiram ficar em casa hoje. Mas o Senhor falava isso no meu coração. Dizia para mim: André, suba para minha casa com alegria. Você tem luta? Tem. Tem adversidade na sua vida? Tem. Tem coisas que precisam ser resolvidas? Precisam. Mas suba com alegria. Tenha gratidão por tudo que eu sou na tua vida e por tudo que eu já fiz. Aleluia. E reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Olha o que diz o Salmo 103. Põe para mim aí bem rapidinho, por favor. O que o Salmo 103 está nos convidando, igreja? Bendiz ao Senhor, e tudo bendiga o seu santo nome. Irmãos, feche os seus olhos por um momento nesta pregação. É uma palavra pastoral. E veja dentro da sua alma. A tua alma tem bendito o Senhor? A tua alma e tudo que é em você está bendizendo o Senhor nesta noite. Deus trouxe a gente aqui, foi para isso. Ramande canta labaço de comanaia. Aleluia. Ramanagaço de canta labachai. Irmãos, há um culto prestado por esta igreja, mas há um culto individual que Deus vai encolher aqui nesta noite, de almas que sabem bendizê-lo, de almas que estão aqui nesta noite dizendo: Senhor, a minha alma te bendiz, e tudo que há em mim está bendizendo o teu santo nome. Aí ele vem o verso 2, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. O que nós vemos aqui, irmãos? A importância de reconhecer o Senhor e de agradecer por todas as bênçãos recebidas. Às vezes a gente senta perto de alguém e pergunta: como está, irmão? Estou na prova. Mês que vem, estou na prova. O ano que vem, estou na prova. Mas a alma que engrandece o Senhor, irmão, está dizendo assim: irmãos, eu estou aqui para louvar o Senhor, porque eu já passei por provas piores do que essa lá atrás, e Deus me deu livramento, Deus me deu socorro, Deus me fortaleceu, e nesta noite eu vim para bendizer e glorificar o nome do Senhor. Ele disse: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Quantos aqui têm recebido bênçãos do Senhor? Então levanta a sua mão nesse momento, começa a dar uma glória a Ele, uma gratidão, expressa a Ele, faz um fundinho ao Senhor nesta noite. Esta é a palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração. E se você está entendendo, tem sensibilidade do Espírito, adore a Ele, enalteça o nome dEle, glorifique a Ele, porque nós estamos vivos. Ainda hoje já partiu muita gente, ainda esta noite vai partir muita gente, ainda amanhã vai partir muita gente, esta semana e durante todo o tempo da existência humana vai partindo. Mas o Senhor continua com a sua igreja, sustentando, curando, renovando, salvando, ouvindo o clamor, abrindo portas, libertando, agindo nas nossas vidas. Hoje de manhã foi falado sobre isso aqui na escola dominical. E é algo importante, que quando nós temos esse sentimento, Salmo 145, o verso 1 até o verso de número 3. Aleluia, olha o convite que ele diz aqui para a sua alma. Aleluia. Ele diz: eu, ó Deus, Rei meu. O que mais, igreja? Quando? Aleluia. Cada e louvarei. Aleluia. Por quê?
Sabe o que o salmista olha? E ele pode exaltar e dizer: Senhor, eu te exaltarei. Irmãos, quem tem que ser exaltado aqui é o Senhor. Tem muita coisa acontecendo errado no nosso meio evangélico. As pessoas querem ser exaltadas, mas quem tem que ser exaltado é o Senhor. Parece que a gente só glorifica e fala em línguas quando alguém fala com a gente e diz: eu vou te exaltar no meio da congregação. Mas a palavra do Senhor diz ao contrário: eu te exaltarei. Aleluia, ó Deus meu e Rei meu. É Ele que nos governa, irmãos. É Ele que governa a nossa casa. É Ele que governa a nossa vida. Sabe por que muitas coisas não andam bem? Porque o Senhor, Ele é Rei, mas a gente, como súditos do Rei, nós não estamos obedecendo a ordem do Rei. Mas quando a gente lembra, coloca como salmista, e começamos a dizer: tu és o meu Rei. Quem reina é o Senhor na minha vida. Quem reina é o Senhor nesta casa. Quem reina é o Senhor na nossa casa. Não haverá lugar para carne, não haverá lugar para demônios, não haverá lugar para pecados, mas haverá lugar para exaltar o nome do Senhor, porque é Ele que reina, é Ele que é Rei sobre tudo e sobre todos. É Ele que reina, irmãos. Tem homens no poder. Tem pessoas já querendo poder. Ontem mesmo nós estávamos no aniversário ali do pastor. Tivemos a visita do nosso governador. E ele já está se preparando para sair como candidato a presidente. Os homens querem o poder. Os homens querem governar. Os homens querem reinar. Mas quem governa a igreja? Quem governa a vida do crente? Pastor Valdir orou, a Bíblia manda a gente orar pelas autoridades, são constituídas pelo Senhor, não somos ignorantes acerca disso. Mas quem governa a nossa vida é o Senhor. Não é a crise do nosso país. Quem governa a nossa vida não são os problemas que estão acontecendo. Não são as doenças que estão aí a cada dia piorando. É o Senhor que está no governo. Irmão, nenhum de nós vamos descer à sepultura sem Deus mandar, sem o Senhor nos chamar. Nós estamos na mão dEle, no controle dEle. Tudo está nas mãos do Senhor. E o salmista, ele reconhece. E ele começa a dizer: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu. Eu bendirei o teu nome. Se eu viver séculos, será nos séculos dos séculos. Eu vou te exaltar. Irmãos, isso é convicção de um adorador. Isso é convicção de alguém que tem gratidão. Não tem lutas. Não há adversidades. Não há problemas que pode calar a voz de um adorador. A voz do adorador. Nada pode calar um adorador. Dizem que esse hino, já ouvi alguns testemunhos acerca deste hino, que era alguém que teve uma doença maligna na boca, e o médico disse que teria que cortar a língua dele. Diz os cantores deste hino. E aquele homem, quando o médico dá a notícia na sala, ele diz: só um momento, doutor. Antes de eu entrar para esta cirurgia, eu vou adorar o Senhor. Ele disse: Senhor, vão tirar a minha língua, e o som eu não poderei mais executar aqui nesta terra. Mas quando eu chegar aí no céu, te adorarei. Estará tudo perfeito na minha vida, eu te adorarei, Senhor. Irmão, nesta noite, adore o Senhor. Tenha convicção de quem é o Senhor da tua vida. Que a tua maior alegria seja estar nos átrios da casa do Senhor. Seja reconhecer Ele como o Senhor. Deus nos proporciona tantas coisas boas nesta vida, mas tudo é passageiro. Tudo se acaba. Tudo se esvai.
Mas ele disse: grande é o Senhor. Versículo 3. Grande é o Senhor. O grande aqui é Ele, irmão. Às vezes a gente diz os grandes homens. O grande é o Senhor. Como diz o hino, o grandão. É Ele que é o grande. Ele é maior do que tudo e do que todos. Os céus não podem contê-lo. A sua glória. Ele faz da terra o estrado dos seus pés. A Bíblia diz que Ele pega as águas. Sabe esse mar, que é aquela onda que a gente fica até com medo? Ele põe tudo na palma da mão. Ele é tão grande, irmãos, que a Bíblia nos diz que Ele chama as estrelas do céu e Ele conta cada uma delas e chama pelo nome e nenhuma delas vem faltar. Elas se apresentam diante dEle. O Deus que nós adoramos não é um Deus qualquer. Ele não é de prata e nem de madeira. Ele tem boca e Ele fala. Ele tem mãos e Ele abençoa, Ele move. E sabe o que a gente está esquecendo? Quem é esse Deus? É o que o Senhor falava comigo hoje. Eu sou o teu Deus. Eu sou o grande da tua vida. E eu desci para o batismo e Deus falando comigo. E Deus falando comigo. Porque um pouco antes, eu havia falado algo para o Senhor. Eu disse: Senhor, eu vou pedir um dos obreiros para pregar justamente por isso. Mas Deus trazia essa mensagem e diria: é por isso, porque eu quero falar isso com a igreja. Ele é grande. Ele é o Jesus dos crentes. Ele é o Deus vivo, o poderoso, o que tem a chave de Davi, e a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Ele é o Deus que chegou na porta da sepultura de Lázaro, quando jazia de 4 dias e cheirava mal. E alguém disse: Senhor, mas já cheira mal. Ele disse: abre, tira a pedra. E disse: Lázaro, vem para fora. E lá vem Lázaro, todo enrolado. Ele diz: desatai-o. Esse é o Jesus que nós adoramos. Esse é o Deus que nós exaltamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, igreja. De louvor é Ele. O louvor é para Ele. E Ele habita no meio dos louvores. Eu vi um testemunho de uma irmã. E ela disse que estava passando por uma luta. E ela não sabia, não tinha palavras para orar. O Senhor disse: pegue a harpa e cante louvores. E começa a cantar louvores. E ela cantava 1, ela cantava 2, ela cantava 3, ela cantava 4. E ela começou a cantar. E ela começou a se encher da glória. Ela começou a se encher do poder de Deus. E quando ela cantava, o Senhor entrou com a providência. E quando ela terminou, alguém disse: olha, aconteceu o extraordinário. Porque ela venceu no louvor. Quando Paulo e Silas estavam dentro da prisão, eles não estavam lá murmurando. Eram 2 crentes cheios do Espírito Santo. Um olhou para o outro e disse: vamos orar. Porque crente é assim, irmão. Se tem um crente encontrando com você, indo na sua casa e não chamando você para orar, está errado. Vamos cantar louvores? E aí começaram. Os 2 cantando e louvando. Vocês conhecem muito bem a história. E de repente, começou lá um terremoto. Pá, pá, cadeia se abrindo. Cadeia se abrindo. E aonde Deus está, pastora Ana Célia?
nem prisioneiro quer ir embora. Nem prisioneiro quer sair. O carcereiro fica desesperado e tenta tirar a sua própria vida. Mas eles estavam adorando o grande eu sou. E Paulo levanta a sua voz e diz: ei, não faças tal coisa, não tire a sua própria vida. Todos nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E o carcereiro convida eles para ir para a casa dele. Sabe o que é isso, irmão? Louvor e oração. Reconhecimento de quem é o Senhor. E lá na casa do carcereiro, tem gente curando ferida das chibatadas. Tem vidas aceitando a Jesus. Tem carcereiro perguntando: o que eu faço para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Tem conversão, tem batismo, tem poder de Deus. Irmãos, aonde Jesus está, aonde o crente reconhece que ele é digno de louvor, fica tranquilo, que o terremoto do céu não mata não. Ele traz vida, ele traz libertação, ele traz poder de Deus. Aleluia. Mateus 11, 28. Pastor, mas eu estou tão cansado. Eu estou tão sobrecarregado, pastor. O senhor não sabe o que eu estou passando. Eu me cansei de tudo e de todos. E hoje o Senhor falava comigo isso. Vinde a mim. Está cansado? Vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmão, não saia daqui da maneira que você chegou. Está cansado, está sobrecarregado, e Jesus está dizendo assim: vinde a mim, vem cá, vamos trocar isso aí. Aonde há fardo pesado, eu trago fardo leve. É suave. Aleluia. Olha o que mais ele diz no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele disse: sabe por quê? Porque muitas vezes você está cansado e sobrecarregado, porque o narizinho está um pouquinho empinado, está cheio de orgulho, de vaidade. Aí Jesus disse: vem para cá, eu tenho alívio, vem para cá. Ramande rabaço de cantas nébia. Vem para cá, aleluia. Ele está chamando. Ele vai dizendo assim: olha, aprendei de mim. Ele diz: sabe quem eu sou? Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Aprenda comigo. E sabe o que vai acontecer na vossa alma? Vai ter descanso. Essa alma atribulada não vai mais reinar. Vai haver descanso para a tua alma. Irmãos, Deus quer trazer descanso para a nossa alma. Não é lá no cemitério não, é aqui com vida. Porque parece que a gente deseja bom descanso só para quem morreu. Descanse em paz. Mas enquanto isso, em vida, Jesus está dizendo: descanse em paz. Aprenda comigo. O Senhor está trazendo esta palavra para nós, porque Ele quer nos ensinar. Ele é o professor dos professores. Ele é o mestre dos mestres. Como diz o hino do Samuel, Daniel e Samuel, que faculdade ele estudou? Aleluia. Mas o ensino dele é tão poderoso, que alguém dizia: que homem é esse, que fala totalmente diferente? E nesta noite ele está trazendo para nós, dizendo: seja manso e humilde, aprenda comigo. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Levanta a sua mão para cima nesta noite. Qual é o descanso que a sua alma precisa? Qual é o peso que você está carregando e não consegue adorar como deveria adorá-lo? Quais são as cargas que você está carregando? Porque tem dia que a gente vai juntando carga. A gente vai colocando cargas.
cargas nossas, cargas que não são nossas, cargas de amanhã a gente já está querendo pegar e colocar nos ombros. Mas nesta noite, coloca diante do Senhor. Saia desta casa de oração dizendo: a minha alma está em paz, porque o Senhor está reinando na minha vida. Só Ele é digno de honra e de glória, e de louvor e de adoração. Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só Ele pode fazer essa transformação na nossa vida. Só Ele pode fazer esta mudança na nossa vida. Irmão, se nós acatarmos esta palavra, essa semana você vai passar ela diferente. Você vai enfrentar situações com cabeça erguida, dizendo: não adianta não, Satanás, a minha alma já encontrou descanso. A minha alma já está em paz, porque maior é o Senhor na minha vida, no controle de todas as coisas. Aí eu trago uma instrução, como nós vamos passar a semana. Filipenses 4:8. Como é a vida de um adorador, de quem presta culto com alegria ao Senhor. Aqui diz finalmente, ali diz: quanto mais, irmãos. Qual é o pensamento que Deus quer que a gente tenha essa semana? Olha aqui para mim, antes de nós lermos o versículo. A gente já começa a pensar: não vai dar certo. O inimigo vai colocar essa barreira. Fulano amanhã vai me perturbar no trabalho. Eu vou ter que enfrentar essa situação, não é assim? Mas aí Paulo entra com a mensagem cheia do Espírito Santo, dizendo: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Ele disse: se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós temos a mente de Cristo, irmãos. O diabo tem atormentado tanto a nossa mente. O inimigo tem chegado, atormentado tanto a nossa mente. Mas quando a gente começa a pensar no tudo que é verdadeiro, quem é verdadeiro? É Cristo. Quando nós começamos a pensar nas coisas que o Senhor nos ordena na sua palavra, Ele disse: é isso que vocês têm que pensar. Pensem que vocês são lavados pelo sangue de Jesus. Pensem que Cristo é o maior na vida de vocês. Pensem que esta palavra é fiel e verdadeira, e ela vai cumprir tintim por tintim. Pensa que o Espírito Santo está conosco, e Ele está mesmo. E aí eu finalizo essa mensagem. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Na vida do adorador, tem uma graça pairando sobre as nossas vidas. Você crê nisso nesta noite? Tem uma graça pairando aqui nesta noite, nesse culto. Tem uma graça pairando. Vocês lembram da nuvem, que a Bíblia diz sobre a nuvem que estava sobre o povo de Israel? Enquanto o sol estava castigante lá fora, tinha uma nuvem pairando. Tinha uma nuvem pairando. Aleluia. Capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta. Na vida do adorador, irmãos, a graça é favor imerecido. Ele disse: a minha graça te basta, Paulo. Irmão, o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, o que a gente precisa é da graça dEle. Se nós estivermos cheios da graça dEle, olha o que essa graça faz. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus fala conosco nesta noite. Senhor, estou fraco. Estou sem forças até para orar, Senhor. O Senhor vem ao nosso encontro e diz assim: eu tenho um poder. E esse poder te aperfeiçoa nesta fraqueza. Aqui não estava falando de pecado. Aqui estava falando quando as nossas forças, irmã Sueli, estão lá embaixo. Arabaço de cantastéria. Eu sinto a presença do Senhor nesse altar.
uma autoridade de Deus para dizer para alguém aqui nesta noite: por que fica procurando tanta coisa? Se o Senhor é suficiente na sua vida, por que estás atrás de tanta coisa? Se a graça dele é o mais importante, e o poder dele que te fortalece. Esta igreja só está de pé há 2000 anos, já passaram, porque tem um poder sobre a igreja do Senhor. Aleluia. Ele disse: e de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo disse: as fraquezas que estavam me entristecendo, as forças que estavam indo embora, eu vou olhar para elas e vou dizer para elas: graças a vocês, tem um poder sobre a minha vida, tem uma graça pairando sobre mim. Aleluia. E ele disse: sabe por quê? Porque é quando eu estou fraco, tem alguém que habita em mim. Irmãos, vocês já viram que as oportunidades maiores que nós damos para Cristo na nossa vida é quando a gente não está tão bem e a gente entra na dependência do Mestre. Ele disse: para que Ele habite em mim, para que o poder de Cristo habite em mim. Paulo estava mostrando e falando para as nossas vidas. Aí olha como que ele se levanta desta oração, desta resposta do céu. Versículo 10. A igreja pode se colocar em pé. Pelo quê? Nas fraquezas. Vamos ler comigo, gente. Nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Você pode voltar lá no Salmo 100? O verso 4. Olha o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Quando essas fraquezas chegam, quando as injúrias chegam, quando as perseguições chegam, quando as dificuldades entram na minha vida, eu entro pelas portas dele, com louvor e em seus átrios com hino, e eu começo a bendizer o seu nome. Irmão, você já chegou aqui só em lágrimas? Você já entrou por aqueles átrios ali, pelaquela porta, só em lutas? Pode falar a verdade. Eu já, irmão. Eu já subi nesse púlpito aqui parecendo bagaço de cana. O caldo já tinha ido embora. Mas foi o dia que Deus mais falou comigo. Foi o dia que o Senhor mais me fortaleceu. E foi o dia que o Senhor mais mostrou que Ele é na minha vida. Por isso, nesta noite, se posicione diante do Senhor. E diga: Senhor, nada vai roubar a minha adoração. A minha alegria de estar na Tua presença. De Te servir. De lembrar quem é o Senhor na minha vida. Aleluia.